Vamos a Atos capítulo 13. Continuando a nossa exposição no livro de Atos, e no caso nós ficamos no meio de uma pregação de Paulo na sua chamada primeira viagem missionária. Que no versículo 16, ele começa a fazer um discurso, uma apresentação do Evangelho numa sinagoga. Já expliquei isso, estávamos na cidade de Perge, e ele então faz sinal com a mão para fazer em silêncio, e ele começa então a falar, e faz uma pregação, uma exposição, um tanto quanto longa, por isso é que nós não conseguimos nem terminar, mas ele faz um resumo da história do povo judeu. Aí depois, passando por Davi, ele passa para Jesus Cristo, fala em João Batista, que anunciou a chegada de Jesus Cristo como precursor, fala em Jesus Cristo como aquele que morreu, fala na morte, fala na ressurreição de Jesus Cristo. E estamos aqui no versículo 38, quando ele chega ao clímax, apelando diretamente para os ouvintes. E aqui nós retomamos então a nossa exposição deste capítulo de Atos. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncio remissão de pecados por intermédio deste, quer dizer, Jesus Cristo. Então ele para de fazer uma exposição falando de várias coisas, culminando com a ressurreição de Jesus Cristo. Ele para a exposição e parte para o apelo, ou um apelo. Ele fala diretamente aos ouvintes, e não um apelo vazio, baseado apenas em emoção, quando ele diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo. Remissão de pecados, óbvio, de pecadores que estavam na frente dele, alguns. Então ele começa a tentar tocar ou apelar para a consciência de cada um, um autoexame de cada um. Ele veio, ressuscitou, e agora vocês fiquem sabendo que está sendo anunciada salvação para pecadores. É quase inevitável que cada ouvinte pense: estou incluído? Eu sou desses pecadores que ele está falando aí? E se eu sou, eu já passei por esse processo de salvação que ele está também comentando. E esse é um dos propósitos de uma pregação, não apenas pregação de púlpito, mas de qualquer conversa que envolva o Evangelho. Um dos propósitos não é só anunciar de uma maneira acadêmica ou de uma maneira como se estivesse transmitindo dados históricos. Não. Claro que é feito com base no anúncio de dados históricos, no anúncio de fatos que a Bíblia diz, mas sempre precisa haver
o elemento de apelo para envolver o ouvinte. Não é só uma história para ele ouvir e dizer assim, interessante. Não, você ouviu a história? Ouvi. E agora? Agora o quê? Agora, qual é a sua reação ao que eu acabei de dizer? E eu tenho que reagir? Tem. Todo crente, ao falar do Evangelho, precisa dar esse tom, mesmo que não especifique de uma maneira assim tão clara, mas tem que deixar na mente do seu ouvinte este aspecto. Tem que tomar uma atitude com relação ao que acabou de ouvir. Não é só uma história para ouvir, é uma história para ouvir e reagir com base no que ouviu. A pregação do Evangelho demanda uma reação. Talvez muitos que frequentam uma igreja anos e anos e ouvem a palavra de Deus, e talvez até se identifiquem como crentes, ou o nome que está na moda hoje, mais frouxo, que é evangélico e tal, talvez muitos devessem fazer esse tipo de análise consigo mesmo. Puxa, eu tenho ouvido o Evangelho meses, anos, talvez décadas, e como é que eu tenho reagido? Eu tenho memória boa, eu conheço bem a história. Posso dizer aqui tudo que já ouvi ao longo desse tempo todo sobre o Evangelho. Mas isso não é tudo. Aliás, é o começo. Muito bem, então ele diz: está sendo anunciada remissão de pecados por intermédio deste, Jesus Cristo. Deixar isso claríssimo também. E por meio dele, Jesus Cristo, olha a centralidade da pregação de Paulo. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós, olha aí o vós, vocês, não está falando de uma maneira geral para o mundo inteiro, para a humanidade toda ouvir, é para vocês, que é outro elemento muito importante. Eu tenho aproveitado nessas pregações em Atos, não sei se vocês têm percebido, ao longo da exposição de várias pregações de Pedro, agora de Paulo, que estão começando, injetar noções básicas e importantes de evangelismo pessoal. Estou tentando, talvez vocês não tenham nem percebido, não sei se tenham chamado a atenção disso, mas é bom lembrar que tem sido aulas de evangelismo pessoal. Se depois resolver, por exemplo, fazer um livro sobre evangelismo pessoal, aqui vai ter muita matéria ao longo das pregações, espalhadas nas pregações, mas estão aí os elementos. É a importância de ouvir a pregação que é feita no púlpito da igreja a qual você pertence. Porque as coisas, as doutrinas, os ensinos, elas vêm naturalmente. E essa é a minha forma de ensinar vocês, de orientar, de instruir. É assim, aproveitando passagens como essa, e não falando só o óbvio que está escrito aqui, mas aproveitando para chamar a atenção, como estou fazendo aqui. Vós não pudestes ser santificados pela lei de Moisés. Estava falando para judeus. Tentaram cumprir a lei de Moisés. Estou partindo do princípio que vocês têm tentado obedecer à lei de Moisés, mas eu tenho certeza
certeza no que eu vou dizer aqui, como Paulo estivesse dizendo, vocês não estão conseguindo. Porque a lei de Moisés mostra um espelho, mostra o que seria o ideal de Deus para o ser humano. Ideal este que não é cumprido por ninguém, porque todos são pecadores, então não pode ninguém chegar e dizer, eu tenho conseguido ser justificado pela minha obediência à lei de Moisés. Tem não, nenhum. E então o que eu faço? Bom, de acordo com a lei de Moisés, havia os sacrifícios e tudo, para poder, por enquanto, Deus aprovar a vida daquela pessoa que estava tentando cumprir a lei com seriedade, que cria que aquela era a palavra de Deus, não conseguia, óbvio que ninguém consegue, aí vinham os sacrifícios, para mostrar a Deus, eu não estou conseguindo, Senhor, mas eu vou oferecer este sacrifício para o sangue deste animal que eu estou oferecendo aqui, ele seja ofertado no lugar do meu sangue. Eu vou tirar a vida do animal para poder eu não perder a minha, que é o que deveria acontecer se eu estou falhando no que tu estás dizendo. Então, o sangue daquele boi, ou daquele animal, daquele cordeiro que era sacrificado, pagou os pecados daquela pessoa que cria em Jesus Cristo, correto? Não. O sangue daquele animal cobria de uma maneira provisória, era aceitável por Deus, até que viesse o Cordeiro de Deus, este do qual Paulo diz aqui, por meio dele veio a justificação. Ele trouxe a justificação. Quem? Jesus Cristo, aquele que João Batista anunciou. Porque ele tinha um sangue poderoso para perdoar pecados. Os animais, obviamente, não tinham. Então foi, vamos usar a palavra aqui, entre aspas, um arranjo, ou algo provisório que Deus criou na sua sabedoria, enquanto não viesse aquele que iria realmente derramar um sangue poderoso para perdoar pecados, porque ele não tinha pecado. Então Deus aceitou o sangue dele como poderoso. Então, esta é a pregação do Evangelho, em que mostra a necessidade do ouvinte entender que ele não consegue agradar a Deus, ou cumprindo a lei de Moisés na época, ou hoje, não a lei de Moisés, mas a parte moral e espiritual da lei de Moisés está aí para se obedecerem. Os seres humanos, de uma maneira geral, Deus já expressou o tamanho do sentimento, da santidade dele, ao mostrar o padrão da lei, dos mandamentos e tudo. Aí a pessoa, naquela época, agora, qualquer um índio, um PhD de Nova York, sofisticadíssimo, seja quem for, consigo não consigo cumprir o que Deus exige de mim para me aprovar. Eu não consigo, porque eu sou pecador. Pronto. O que é que eu faço? Nada. Se desespere, se mate e acabou-se. Não é assim. Deus proveu uma forma. Isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Agora, o crente de hoje, século XXI, é claro que ao falar do Evangelho, não vai dar uma explicação complicada, como eu estou dando aqui para vocês, se eu preciso dar. Mas você precisa jogar o elemento, a natureza, a essência do que eu estou dizendo aqui, você precisa colocar para o seu ouvinte. Vá para o culto, lá é joia. O pastor prega tão bem, e tem a comidinha depois, e a gente lá procura ajudar os pobres, sabe? A gente procura ser sensível, e tá tão bom a igreja lá, as músicas são boas, falam coisas bonitas, nossa igreja é muito boa. Vá para a nossa igreja. E pensa que convidar para a igreja é convidar para ir para um programa de música, como está acontecendo agora aqui,
da Manancial, de alto nível, vamos ouvir a música, é muito boa, ou está convidando para ir para algum tipo de programação social muito interessante, de filantropia, é a mesma coisa. Rotary Club e tal, é bacana e tal. Não. É lá na igreja que eu estou lhe convidando, onde é pregado o Evangelho para sua salvação. Sua. Minha? Sua. E eu preciso de salvação? Seria excelente se o ouvinte reagisse dessa forma, que já daria margem para você aprofundar mais ainda. Então, você tem que lançar algumas, não vou dizer a palavra isca, né? Mas talvez usando a ideia de pescar, né? Como Cristo usou, né? Pescador de homem, então é isca mesmo. Não se joga isca para o peixe? Então, jogue suas iscas. E Paulo está jogando as dele aqui. Então, você pregar, você falar de Jesus Cristo, falar do Evangelho, sem esse tipo de isca, ou sem esse tipo de assunto que você dá para o outro reagir, é uma pregação que fica muito aquém. Pode dizer coisas boas, valiosas, bonitas sobre Cristo, o Evangelho, Deus, tudo bem. Mas não alcança aquilo para o qual Deus quer que você fale o Evangelho, levar pessoas à salvação, como um dia alguém levou você. Muito provavelmente você foi fisgado, usando a mesma linguagem, desta forma. Alguém falou para você, ou mais de uma pessoa, você foi ouvindo, e acabou chegando lá e compreendendo isso. Muito bem. Para todas as coisas, por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha, ou seja, esse notai é cuidado, para que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores. Paulo começa a apertar. Cuidado para não acontecer com vocês que estão na minha frente, ele está dizendo, o que aconteceu lá com os profetas, séculos atrás, e que tiveram a coragem de dizer o que eu vou dizer aqui, Paulo está dizendo. Só que ao dizer o que os profetas disseram, ele está dizendo, né? Cuidado para não acontecer com vocês o que houve lá. É a mesma coisa. Ele está confrontando fortemente os seus ouvintes. Hoje é tão desvirtuada essa questão do Evangelho, da pregação verdadeira do Evangelho, do que é o Evangelho. Isso dá pena. E o que estava escrito, Paulo? 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-lo contar. O apelo que Paulo faz aqui continha a necessidade do ouvinte de ser redimido, por causa dos pecados deles, como eu já comentei. Então, é implícito que estavam perdidos. A remissão é por intermédio de Jesus Cristo, já comentei. A remissão é pela fé em Jesus Cristo, através de quem se recebe justificação. Comentei. Ninguém é salvo por cumprir leis ou mandamentos, ou seja, por obras, não consegue, já expliquei. Tudo isso Paulo colocou na pregação dele. Se fosse uma prova no seminário, talvez, se eu fosse professor, eu diria, escreva aí todas as implicações de que Paulo colocou aí nesta pregação dele. Vocês estão vendo a quantidade de itens que tem aqui. Mais o ouvinte precisa verificar como ele mesmo tem reagido à pregação. Seria muito interessante alguém dizer, muito prazer, eu sou crente, embora hoje
Muitos poucos dizem que são crentes. Eu gosto de dizer isso, eu sou crente em Jesus Cristo. Eu não digo que sou evangélico de jeito nenhum. A não ser em raríssima ocasião, eu tenho que me diferenciar entre um católico. Aí eu digo que sou evangélico nesse sentido, mas a contragosto. Não gosto de me identificar como evangélico. É como crente em Jesus Cristo. Aí alguém conhece você, então eu sou crente em Jesus Cristo. Eu também, eu frequento a igreja há muitos anos também, eu gosto. Eu acho que até já fui crente. Fui. Eu fiz não sei quantos anos na igreja tal, e saí, fui para outra e tal e tal. E a conversa às vezes se perde aí. Qual é a sua igreja? Hoje eu estou um pouquinho assim, né? Um pouquinho afastado. 6 meses você não vai para a igreja? Não, 6 anos. Entendi, pois é. Então, aí fica por ali. É uma pena, porque o ideal seria assim. Meu amigo, não me fale da igreja ou das igrejas que você já pertenceu. Se você vai, se você não vai, me fale de uma coisa: do seu coração. Como é que o seu coração tem reagido à pregação que você tem ouvido nessas igrejas ao longo desse tempo todo? Aí pode engasgar. E se houver um engasgo, ótimo, porque você pode estar fazendo um favor enorme àquela pessoa, de talvez ela própria perceber que o importante não é a igreja ou igrejas que ele vai ou deixou de ir, não, mas a reação dele interna, o coração dele. Agora, se ele não engasgar e disser, não, eu sei, eu tenho reagido ao Evangelho de uma maneira a ter me arrependido dos meus pecados, eu sou crente em Jesus Cristo. Agora, ando longe, ando afastado, há anos de fato que eu não faço parte de uma igreja, então, tudo bem, acontece, existem muitos crentes nessa situação, não é regular essa situação, tudo bem, mas não quer dizer que ele não seja salvo, de fato pode ali estar um salvo, mas pelo menos você já fez com que o seu ouvinte se analisasse e dissesse, eu sou crente, estou fraquinho na fé, pode até usar o nome desviado, seja como for, preciso voltar ao rebanho, tem muitas expressões para usar, tudo bem. E aí cabe você entrar. Bom, já como um crente que você se define, está afirmando com segurança que é um salvo em Jesus Cristo, você deve saber, como salvo, a importância de um crente se congregar, não é? Aí você pode entrar no assunto de igreja, tudo bem, ele está precisando de ajuda também, quanto à importância de se congregar na igreja e tal, não é que é uma coisa sem importância, não, é importante, mas antes disso, é a alma, é o coração, a igreja não quer dizer nada, zero, a igreja que ele pertence, ou pertenceu, quer dizer zero, se o coração dele não é de Cristo, se ele não se arrependeu dos seus pecados num certo dia e entregou a sua alma, a sua vida a Jesus Cristo. Não é estar se arrependendo todo dia. Isso é outra questão, é outro aspecto da vida cristã, quando o crente pega e confessa a Deus, mas há de pecados perdoados por Cristo quando a pessoa se converteu. É outra coisa. Mas, se ele não é crente em Jesus Cristo, ainda a igreja que ele faz parte, pode ser até pior, está fazendo parte da igreja, se isso de alguma maneira está iludindo, e coitado do pastor que dá a ideia a um crente, só porque está frequentando, e é assíduo, e dá o dízimo, e trabalha na igreja e tudo mais, dá a ideia que aquela pessoa é salva, só por isso, que está iludindo e vai dar contas a Deus por ter conduzido mal aquela pessoa, dando a entender que ali estava um salvo sem estar. É óbvio que não existe, o Google não inventou ainda, nem a Amazon, nem o Facebook, nem o Instagram querido de vocês, ainda não imaginaram um jeito de identificar
quem é crente e quem não é. Eu estou ironizando porque não vão identificar nunca, obviamente. Não há esse jeito, não há essa maneira de descobrir. Então, alguém pode enganar o pastor um bocado de tempo? Pode. Mas ele não vai mais dar conta diante de Deus, porque Deus sabe, né? Eu sei que você tentou orientar esta alma aí, tentou dizer o que precisava ser dito, eu sei disso, mas ele lhe enganou e deixa comigo. É outra história. Mas assumir como crente, todo mundo que entra naquela porta e diz, sou evangélico, ou sou crente, e até se faz membro da diretoria, e sem nunca fazer um apelo pessoal, ou não mexer com as bases, como eu estou frequentemente mexendo com as bases de vocês aqui, de propósito. Vocês pensam que eu não mexo com as minhas bases? Claro, nos meus estudos, nas minhas reflexões, nas minhas orações, o tempo todo, checando, como é que está, coerente com o que prega, com o que crê, com o que ensina, todo o tempo. Já comentei um pouco sobre isso de manhã, como o pecado nos afasta desse ideal. O ouvinte precisa verificar como tem reagido à pregação. Mais um. Rejeitar o evangelho é ser considerado como desprezador aos olhos de Deus, ficando destinado ao desvanecimento. Vou repetir o versículo 41. Vede, ó desprezadores. Sabe, Paulo está dizendo aqui o seguinte: os profetas disseram isto, e eu vou repetir para você. Eu não vou lhe chamar de desprezador, porque eu não sei. Mas se você está ouvindo o que eu estou dizendo, a pregação do Evangelho que custou o sangue de Cristo, e você não reagir de uma maneira favorável, você é sim um desprezador da palavra de Deus, e não somente da palavra de Deus, você é um desprezador do que Deus fez com seu Filho, Deus matou Jesus Cristo, seu Filho amado e querido, sem pecado algum, matou numa cruz. A Deus agradou moê-lo. Chocante isso. Por que Deus agradou moer Jesus Cristo numa cruz e matá-lo lá? Porque sabia que este era o plano da salvação desde que houve mundo, porque sabia que Jesus Cristo havia se entregue, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo eterno havia se entregue para esta missão, assumido um corpo humano sem pecado. Isso é o que deveria ser feito, e a própria Bíblia diz, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele sofreu e padeceu o que passou, o que enfrentou, porque estava esperando Jesus Cristo uma alegria enorme. Então Deus viu o plano de uma maneira, o plano dele, de uma maneira mais abrangente, e sabia as milhões de almas, como a sua, crente, a minha, que seriam salvas por aquela morte, pelo fato de Deus ter moído o seu Filho. Então ele se agradou nesse sentido. Mas obviamente foi algo, se podemos falar assim, difícil para Deus, ou dolorido, óbvio, ao coração de Deus. Então Deus encara um ser humano que ouve esta história todinha e diz assim, quero não. Isso aos olhos de Deus é gravíssimo. Ele está vendo isso como um deboche. Desprezador. Muita gente, você já deve ter ouvido isso. Rapaz, me odeie, mas não me despreze, não. Você deve ter ouvido isso já, que o ódio, a raiva, faz mais mal, maltrata, machuca mais do que o desprezo. Tratar o outro como nada. Machuca mais. E Deus chama de desprezador aquele que não reage
à pregação do Evangelho, aceitando Jesus Cristo. Então, uma carga forte doutrinária de Paulo. Vamos continuar aqui, deixando só a pergunta. Quando você prega o Evangelho, cuidado com os convites. Aceite Jesus. Muito cuidado. E aqui não é só para pastores. Você deve ter percebido que cada vez menos, ultimamente, eu não me lembro a última vez que eu fiz um apelo na igreja. E mesmo assim, quando eu faço, chamando a atenção do que se arrependa e tal, de maneira correta. Mas não tem me agradado. Tem gente que cobra, pastor, faz tempo que você não faz um apelo aqui e tal. Eu digo, você acha pouco? Os apelos que eu tenho feito embutidos na minha palavra, você quer que eu levante, quer ver um áudio, uma pregação, e ver a quantidade de apelo que tem ali dentro? Meu amigo! E tá, isso aí é o quê? Não, porque para alguns aí tem que ter até a formulazinha, né? Tem um apelo do pastor, se o pastor pode pregar, no fim ele não fez um apelo, quem quer Jesus, levante a mão. Se ele não fez isso, estragou a pregação dele. Desvalorizou a pregação dele. Eu não concordo. Eu acho que a gente já tem visto tanto, né, de pessoas que se identificam como crentes, alguns não demoram semanas, outros meses se afastam, outros já crentes, que se dizem crentes velhos, depois tomam um rumo tão esquisito, você olha assim, como pode? Então, eu não sei, essa questão de ser salvo e aceitar Jesus como Salvador é tão séria, tão profunda e tão pessoal, que um apelo de púlpito. Aí tem algumas que botam uma música bem triste, já viram, né? Ouviram? Uma músicazinha triste. Quando eu me converti há muitos anos, o pastor botava a igreja para cantar. Ó alma cansada, vem já, vem já. Aí a igreja ia cantando, em tom baixo, e o pastor fazia um apelo e tal, aceite. Aí uns choravam e levantavam a mão o outro. Uma carga emotiva muito forte. Eu respeito as cargas emotivas, nós temos emoções, respeito quem faz isso, pode até parecer que eu estou desprezando, mas não. Mais importante do que o apelo, o tal do aceitar Jesus, é você mostrar a situação do outro. Não tem jeito. Não tem jeito em termos de você solucionar fazendo coisas boas e tentando fazer obras melhores em quantidade maior do que os seus pecados, e a famosa balança de 2 pratos, para ver quem pesa mais. Tá? Não tem jeito. Não tem jeito. Deus deu um jeito. Aí fala de Jesus Cristo como aquele que pode salvar. E a possibilidade desta pessoa usufruir dessa salvação. É muito clássico também a ideia de dizer, não, mas eu sou... Eu posso ser salvo hoje, agora, meu amigo. O senhor não me conhece não, pastor, falando com você, se não é pastor, né? Ou minha senhora, ou meu senhor, meu amigo, minha amiga, minha tia, sei lá o quê. Não, você não me conhece, não. Coração aqui dentro é muito ruim, aqui não tem quem salve. Aí você tenta corrigir. Ou, não, eu tenho vergonha de pedir perdão a Deus assim, para Ele me aceitar do jeito que eu sou assim. Não, eu vou tentar melhorar primeiro. Aí, quando eu estiver melhorzinho, mais aceitável, eu vou tomar um banho. Estou sujo demais, vou tomar um banho. Quando eu me arrumar um pouco mais, acertar minhas contas e tal, acabar com o amante, ficar só com minha mulher mesmo, eu vou ajeitar a minha vida por aqui, aí depois eu penso em aceitar Jesus Cristo. Não faça isso, aí você entra também, então você dá oportunidade. Muito bem. Então Paulo agora fez um apelo fortíssimo. E a reação? Versículo 42 e 43. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte
lhes falassem estas mesmas palavras. Ou seja, Paulo encerrou aqui o discurso dele. Pum. Com esse apelo fortíssimo, não vá ser chamado de desprezador do evangelho. Cuidado! Tchum. Aí parou. Então muitos disseram, volte aqui para a nossa sinagoga, que as sinagogas tinham muitos gentios também, não eram só judeus, era para judeu, claro, mas havia visitantes gentios. Gentio é que não era judeu, não tinha um sangue de judeu, mas tinha muitas pessoas que simpatizavam com os judeus e com o Deus dos judeus, a maneira do judeu ser, o monoteísmo dos judeus. Então, havia vários convidados e vários gentios nas sinagogas. Paulo estava atacando, vamos chamar assim, os dois lados aqui, o judeu e o gentio, ao mesmo tempo, apesar de que estava na sinagoga. Pois volte, daqui a uma semana. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, nós vemos aqui uma reação dupla. Primeiro, uns deixaram o assunto para depois. A pregação está boa, gostei. Próxima semana a gente pensa nisso. Segundo, os outros que se sentiram mais atraídos pelaquela pregação, meio que colaram em Paulo e Barnabé. Não, esperar uma semana não, eu quero conversar mais, eu quero ouvir mais, eu preciso de mais disso aqui. E foram persuadidos. A ideia aqui é que se converteram, é a ideia. Não falam se eram judeus ou gentios. Talvez mais judeus, porque era a maior parte da congregação lá. É inevitável eu me dirigir a quem não é crente e perguntar assim, você tem ouvido a pregação de domingo a domingo, domingo em domingo, de mês em mês? Cuidado, porque realmente a vida assim acaba quando a gente nem pensa. Então, pense nisso, porque não é só, depois eu penso, depois eu tomo uma decisão, como já comentei que alguns fazem. Você vai conversar com pessoas sobre este assunto? Converse comigo, com alguém da igreja, ou com alguém, um crente que você conheça, de outra igreja, não tem problema. Aprofunde isso, ouça mais, e exponha mais seu coração para isto. Não adie o assunto. Uma semana depois, versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Chamou atenção mesmo, e a cidade passou a semana falando no assunto. Mexeu com o coração das pessoas. Talvez gente em pé. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Começou a entortar aqui. Como sempre entorta, quando se prega o evangelho deste mundo perdido. Para a maioria, entorta. Inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, a pregação de Paulo deveria continuar. Sinagoga lotada para ouvir a palavra de Deus. Imagine o coração de Paulo, a alegria dele de ver a igreja cheia para ouvir a palavra de Deus, que é a oportunidade. E a grande pregação que Paulo fez, nós vemos aqui o resultado no versículo 45. Contradiziam o que Paulo falava com blasfêmia. Ou seja, não houve grande pregação.
Não houve. Não deixaram Paulo pregar. Falando, interrompendo, blasfemando, gritando, muito certamente. Não houve. Impressionante. Os judeus atrapalhando a pregação baseada na Bíblia deles. O Antigo Testamento, né? Então nós vemos aqui inveja, dois problemas aqui, inveja e blasfêmias, e atrapalhando a pregação. Podia falar um pouco sobre inveja, mas não vou comentar, porque eu quero ver se encerro hoje esse trecho. Versículos 46 e 47. Como é que Paulo agora reagiu à reação dos judeus? Paulo e Barnabé. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, Paulo agora endureceu, disseram: cumpri que a vós outros, judeus, né, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas, posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Paulo é duríssimo e disse: não estão aceitando a palavra de Deus, eu vim primeiro para vocês aqui, para a sinagoga dos judeus. Não querem mais? Então nós vamos para os gentios agora. Na realidade, Paulo estava aqui estabelecendo um princípio, e daqui para frente ele cumpriu. Muitas vezes a gente vê isso relatado. Ele chegava na cidade, ia para a sinagoga para poder cumprir. Ele já estava cumprindo aqui, mas ele anunciou logo isto, que esperava mesmo que não fosse aceito, fosse rejeitado, e ia para os gentios. Foi o que ele disse aqui. E ele dá a base bíblica para a pregação universal da salvação de Cristo, quando ele oferece para todos a salvação, judeus e gentios. Inveja por quê? Porque Paulo estava entrando na seara deles, e Paulo estava pregando um complemento à teologia deles. Esse complemento, claro, era a chegada do Messias. E eles vendo crentes, gentios, se convertendo. Eu li em algum lugar, achei interessante isto, nunca tinha pensado. Os judeus, talvez, entre outras coisas, começaram a achar Paulo e Barnabé ladrões dos frequentadores da sinagoga. Porque Paulo chegou lá, falou bem, falou bonito, falou do Messias, falou de Jesus Cristo, falou da salvação, muitos creram, mas e cadê os sacrifícios? Cadê as regras das sinagogas, muito adicionadas ao Antigo Testamento puro, como vocês sabem? Jesus lutou muito contra isso no ministério dele, quando ele dizia: foi acrescentado muitas coisas, é invenção de homens, foi acrescentado muitas coisas. Então, na época, os judeus eram cheios de regras cansativas, e a base principal da Bíblia, do Antigo Testamento, eles nem cumpriam, que era justiça, amor. Não, mas era fazendo circuncisão, festa tal, e na idade tal é isso. É cheio de regrinhas. Aí vem Paulo e diz: olha, salvação para quem quiser. Você quer? Quer? Entregue sua alma para Jesus Cristo, está resolvido. Acabou com o evangelho, ou com a doutrina, ou com a teologia dos judeus, a maioria, muito de apenas de fazer, e sem entender a essência do que Deus queria deles. O fato é que ali estava uma plateia que ficou muito hostil. Uma observação antes de ir para os 3 versículos finais. Você viu como é que a Bíblia, Paulo, classificou
os que creram, os que haviam sido destinados para a vida eterna. Onde está escrito aqui, versículo 46. Aqui. Posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna. Então, aquele que rejeita o Evangelho é visto por Deus como alguém que está dizendo: a vida eterna não é para mim. E o contrário, por conclusão, aquele que aceita Cristo, Deus o vê como alguém considerado digno para herdar a vida eterna. Essa dignidade foi simplesmente pelo exercício da sua fé, junto com o arrependimento. A dignidade é de Cristo, de colocar alguém na vida eterna. Mas essa pessoa se tornou digna porque, através do arrependimento e a fé, a pessoa se uniu a Jesus Cristo de tal maneira que onde Jesus Cristo está, vai levar aquela pessoa junta. É isso aí. Então, a dignidade de que fala aqui é de Cristo, mas que tornou-se nossa. Então, você, eu, somos dignos da vida eterna, nesse sentido explicado. E aqueles que rejeitam o Evangelho estão se declarando. Curioso é que não é Paulo dizendo: eu declaro vocês indignos da vida eterna. Não. Ao agirem assim, vocês judeus que estão aí blasfemando e tudo mais, eu estou dizendo, vocês estão se declarando, estão se entregando, em outras palavras, como indignos para a vida eterna. Vamos ler os versículos 49. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, eleição aí. E divulgaram-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição, e os principais da cidade se levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Muito curioso. Alguns, como que se declararam indignos para a vida eterna. Outros foram destinados para a vida eterna e aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Isso aqui é eleição pura. Doutrina da eleição pura. Quando alguém crê, é porque estava destinado para ser salvo. Aqui eu vou dar um nó na cabeça de vocês e na minha, porque não tem ser humano que entenda isto de uma maneira plena. Os que tentaram entender e não se conformaram com a ignorância, inventaram seitas e inventaram doutrinas estranhas à Bíblia, sem se conformar. Muitas seitas nascem por inconformação do estudioso lá da Bíblia, e que não se conforma em dizer eu não entendo, e começa a querer explicar com base em filosofias e pensamentos pessoais, e ali está nascendo uma bela de uma seita, para não dizer o contrário. Seja como for, a eleição garante que todo aquele que for destinado para a vida eterna vai ganhar a vida eterna. Vai! O número de pessoas salvas será absolutamente igual ao número das pessoas que Deus predestinou para a vida eterna. Deus elegeu para a vida eterna. Conclusão óbvia, ou clara, ou racional para nós. Então, eu não tenho o que fazer. Se Deus destinou para a vida eterna e só vão ser salvos os que foram destinados, o número é igual, então para que
fazer o apelo para a salvação, responsabilizar. Vocês estão se declarando indignos para a vida eterna, desprezadores da palavra de Deus. Por que tanta força em cima dos que não aceitam? Mas se eu não sou eleito, eu não vou aceitar nunca. Por que você está reclamando? Isso na Bíblia é tratado, sabia? Claramente. Deus está reclamando de quê? De alguém que ele não elegeu e a pessoa não aceitou Cristo? É óbvio que ele não ia se converter. Sabe como é que a Bíblia explica? Assim, Deus é soberano, ele faz o que ele quer e ele é justo. O que mais? Acabou. Não vai inventar uma seita. Se conforme com esta. Já vi muito crente inconformado ao longo desses anos todos, quando se convertem, né? Aí encontra a doutrina da eleição, começa aqui, fica pá. Aí, e agora e tal? Bom, alguns não se conformam, não inventam uma seita, mas vão dizer que a eleição nem existe. Que isso aqui não é eleição, não. Isso aqui é apenas Deus ter previsto quem ia se converter e quem não ia, mas está na capacidade humana decidir se quer Jesus Cristo ou não. Isso é a famosa doutrina arminiana, é que nós não cremos de maneira, não vou dizer que é uma seita, mas é uma doutrina errada, com um defeito, assim entendo eu. Respeito os que pensam assim, mas não podemos ver isso nas Escrituras. Então, a eleição de Deus é muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo mais do que Deus apenas ter previsto. Olha, eu estou dizendo que o fulano e o fulano vão se converter. Pronto, eleição é só isso. Não é que Deus decidiu o fulano e o ciclano vão se converterem. Que é o que a Bíblia ensina. Deus decide. Você vai. Então, como é que Deus responsabiliza pela rejeição ao Evangelho de alguém que não foi eleito? Guardado, a resposta está guardada no coração de Deus, na justiça de Deus, na sabedoria de Deus, na fidelidade de Deus. Tem crente que fica meio encabulado de pregar a doutrina da eleição, porque pode causar, assim, uma aversão, a pessoa não vai aceitar o evangelho desse meio mal explicado e tal. Não é mal explicado, é a explicação bíblica. Então, é claro que é para apresentar desta forma. E outros que ficam tão encabulados que, como eu disse, nem aceitam, acabam criando um outro tipo de doutrina de eleição, que é mera predestinação, que a Bíblia também fala na predestinação, mas é totalmente diferente. Então, você, se rejeitar o Evangelho, vai ser responsabilizado porque rejeitou. Esqueça, nesse aspecto, a doutrina da eleição. Nesse aspecto, é como se não houvesse doutrina da eleição. Teve alguém, não sei se foi Spurgeon, que disse algo interessante. Imagine que no céu, imagine que você chega na porta do céu, aí tem uma placa. Entra quem quiser. Quem quiser. Que é a pregação do Evangelho é essa, pode aceitar Jesus Cristo. Aí, uns entram, outros não entram. Os que entram, quando dão um passo para frente, olham para trás, aí vem a parte de dentro do portão, dizendo assim, parabéns, você é um eleito. Achei interessante isto, porque tudo se passa como se a pessoa tivesse entrado porque quis. E porque Deus não força ninguém a entrar. Ao mesmo tempo, ao entrar, a pessoa se mostrou ser um eleito. Até hoje eu não consegui desfazer esse exemplo, eu acho muito inteligente, interessante, e é curioso isto. É por isso que eu não falo nisso, eu digo, procure deixar de lado o aspecto da eleição, nessa questão, e creia que Deus vai lhe responsabilizar. Não acredito não. Bom, aí é com você agora.
Está pregado o evangelho, aí você vai resolver. Vamos encerrar aqui. Tem só o finalzinho que eu deixo para a próxima aula, próxima pregação, aí vamos entrar no capítulo 14. Já foi muito dito muita coisa para você moer. Para quem não tem Cristo, tem muito material para você pensar. Para os que são crentes, tem muito material de evangelismo pessoal para você pensar. E para aqueles que estão, né? Pense também, se examine o tamanho desse evangélico, na sua autodefinição, o tamanho do crente em Jesus Cristo. Experimente, não sei se você já fez isso, dizer que próxima vez que você fosse definir em termos de religião, vou chamar assim, diga, eu sou crente em Jesus Cristo. Pouquíssima gente diz isso hoje. Você vai fazer parte de uma elite, eu imagino. Uma elite que, explica essa elite, é que se identifica de uma maneira mais precisa quanto a essa questão. Porque, para se identificar mesmo de uma maneira bem facinho, você quer, não há termo melhor para você dizer assim, sou cristão. O que você diz com isso? Sou cristão. Agora é que abriu mesmo. Eu não sou muçulmano, eu não sou budista, é isso que você está dizendo. Mas no país como o Brasil, sou cristão, talvez alguém vai dizer assim, é meio óbvio, né? Ou seja, quer dizer pouco menos do que nada. Agora, você chegar no Oriente, e chegar num país cheio de muçulmanos e dizer que é cristão, já é bem mais pesado, claro. Então, depende muito da época, da maneira como as palavras, os termos são usados, e hoje o termo evangélico, eu sugiro que você substitua por crente no Senhor Jesus Cristo. Ou a maneira que você queira se identificar melhor, claro, isso é um termo que eu uso para mim, e eu já pensei e não encontrei nenhum melhor. Mas sou salvo em Jesus Cristo, eu não sei, escolha o seu, e se quiser continuar se dizendo evangélico, continue com uma identificação muito vaga. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo entre, de acordo com a vontade dEle, nas almas aqui presentes. Ensine, Senhor, ensine as pessoas a palavra de Deus, que é o que nós estamos tentando fazer aqui deste púlpito, sem modismos, sem tendências, sem modernismos, sem segundas intenções de crescimento, de dinheiro, de poder, de simpatia do povo, no sentido de autoajuda e de ganhar mais dinheiro e coisas desse tipo, curas. Não temos essa intenção. E se o preço é sermos pequenos e pouca gente que entende a mensagem pura do Evangelho, é uma honra para nós. Digo uma honra não sermos pequenos, mas uma honra sermos fiéis, como nós achamos que somos. Agora, pequenos ou grandes, isso tu decides, conforme o teu Espírito Santo queira salvar pessoas ou não. Mas salva pessoas efetivamente, para que tenham gozo, prazer em dizer, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.